Então tá bom. Boa tarde a todos. Vamos dar início à primeira reunião conjunta das comissões permanentes de Constituição e de Obras. A análise hoje é da emenda número 1 ao projeto de lei 4341 de 2018. Tem ata não, né? Tá. Primeiro não tem. Vamos ler o parecer? Vamos ler só a parte, só a conclusão lá a conclusão e o voto do relator. Vai ter que ter. Bom, vamos introduzir o assunto para quem acompanha a reunião. Essa emenda passou por nós, por essa comissão, por essas comissões no passado, e ela trata do projeto de lei 4341, que versa sobre permitir que donos de ponto de táxi, falando na linguagem aqui bem simples mesmo, que os proprietários de donos de táxi possam passar o seu ponto em vida para terceiros. A emenda, quando chegou a essa comissão, ela prevê o seguinte, que isso, ao ser permitido, limita que o dono do ponto, que passou, o cedente, que passou o ponto para um terceiro, e seus descendentes, fiquem impedidos de receber uma nova concessão de ponto de táxi. Essa era a emenda. No entanto, o parecer jurídico que tinha chegado a essa emenda, e o relator, e o parecer do relator das Constituições, tinha considerado a emenda inconstitucional. Então, a comissão decidiu por solicitar uma avaliação, uma revisão do parecer do projeto também. Uma vez que a emenda era inconstitucional, o parecer também poderia ser. E aí agora chegam, então, os pareceres solicitados por nós, tanto da emenda quanto do projeto de lei 4341. E aí o parecer é o que vai ser lido agora. Só a parte final mesmo. É suficiente. Conclusão. Diante de todo o exposto, vemos que existe o posicionamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que considera inconstitucional a transferência de outorga do serviço de táxi, por ofensa ao princípio da igualdade e da impessoalidade, mas ponderamos também que o Supremo Tribunal Federal não suspendeu os efeitos do artigo 12, a Lei Federal 12.587 de 2012, o que permite aos municípios aprovarem lei autorizando a transferência do serviço de táxi, com fundamento na norma federal que estabelece as diretrizes do transporte urbano e está com seus efeitos válidos. Votos dos relatores. Esclarecemos aos nobres edis que o projeto de lei ou a emenda em questão forem aprovados, as pessoas legitimadas no artigo 103 da Constituição Federal de 88 poderão propor ação direta de inconstitucionalidade, poderão questionar a norma perante o Tribunal de Justiça. É o parecer. Câmara Municipal de Itajubá, 4 de fevereiro de 2020, José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição, e José Maria Silva, relator da Comissão de Obras. Obrigado, Regiane. Ao que se refere à conclusão do parecer, quando fala diante de todo o exposto, é o que já foi discutido nas duas comissões, quando a emenda chegou pela primeira vez. São as situações que mostram que já há questionamentos em outras cidades sobre a constitucionalidade da lei federal que permitiu a regulamentação dessas nos municípios. O meu questionamento que eu faço aqui, antes de passar a palavra aos membros, é ao nosso representante do Departamento Jurídico, doutor Guiaroni, sobre como tratar essa questão, doutor, uma vez que o projeto já passou pela comissão. Se, ao aprovar esse parecer, ele também vai ser válido, ao aprovar esse relatório, vai ser válido também para o projeto de lei. Bom, boa tarde a todos. Realmente é um ponto delicado a ser observado. A lei que já está aprovada anteriormente, ela está operando seus valores, seus efeitos, porque ela já foi publicada, diário oficial, está em vigência. E o objeto desse processo legislativo era só a emenda, aliás, era só um projeto de lei que aumentava as hipóteses de transferência, né, da permissão de táxi, e foi sugerida a emenda, e a emenda fez adequações, e é o que está em jogo hoje, que está em discussão.
Então, uma aprovação da emenda vai fazer as alterações na lei que já estava vigente, ou, se for declarado inconstitucional a emenda, não vai alterar a lei já em vigor. Porque para a lei em vigor ela ser tirada, né, a valia dela, teria que entrar uma norma revogando expressamente aqueles artigos ou disciplinando de uma forma nova, né, que contradiz a posição atual. Só uma dúvida, doutor. Eu acho que esse projeto de lei não foi aprovado ainda também. Ele não foi votado ainda? Não, votado não. Ele já passou pelas comissões. Ah, perfeito. E aí, quando deu entrada em plenário, o vereador Renato apresentou a emenda. Verdade. É que eu estava com o parecer do Dr. Caio na cabeça e achei que já tinha sido votado. Não, ele não foi votado ainda. Ele está perfeito. Não, então, desculpa emenda, o equívoco. Então, ele já passou pelas comissões. Sim. Meu questionamento é esse. Ao aprovar esse parecer, se essa comissão, as comissões aqui aprovarem esse parecer, ele refere-se também ao projeto de lei. E aí, como é que isso vai ser tratado? O projeto de lei vai retornar, então, para nós e perder a validade da decisão tomada anteriormente? Presidente, pela ordem. Doutor, eu acho que, como aqui está uma conjunta de Constituição e obras, como a obra seria só mérito, mas nós, eu acho que eu e o vereador Molina podemos pedir até uma nova... Não podemos pedir um novo parecer do projeto inicial? Já foi feito. Então, é isso aí. Senhor presidente, eu queria propor o seguinte. Nós pedimos um novo parecer, o novo parecer está em discussão. Eu sugeriria colocarmos em votação o parecer, que está em discussão nesse momento. Se ele for aprovado, eu penso que ele naturalmente se sobrepõe à decisão anterior. Eu achei que já estava aprovada a lei já estava aprovada anterior. Não, na verdade, é o projeto de lei, ele nasce para criar uma nova situação, vem uma emenda e agora aí a comissão pediu que fosse analisado como um todo, tanto o projeto quanto a emenda. Isso. Não, então, agora na votação, se a comissão entender por inconstitucional, vai atingir tanto o projeto inicial quanto a emenda. Ok. Abarcaria os dois objetos aqui. Nós estaríamos naturalmente votando a favor desse parecer, né, anulando a emenda e o projeto. Inclusive a decisão anterior dessa comissão. Exatamente. Sim, perfeito. Seria isso mesmo. Desculpa o equívoco, eu acreditei que já existia a permissão ali. Tá. Bom, então, levando isso em consideração e só reforçando o que foi dito pela Regiane, né, esclarecemos ao nobre edis, o voto relator, que se o projeto de lei e ou a emenda em questão forem aprovados, as pessoas legitimadas, ou seja, o parecer se refere ao projeto de lei e à emenda. E aqui ele deixa claro a questão da inconstitucionalidade. Parecer dos relatores José Roberto Floriano e José Maria Silva, os vereadores relatores das duas constituições. O parecer está em discussão. O parecer das duas comissões, Comissão de Obra e Comissão de Constituição. Então, aí nesse caso, só para entender, nesse caso, só a Constituição que irá votar, né? Porque se está parecer desfavorável da emenda, parecer desfavorável do projeto, não é, doutor? Se a Comissão de Constituição e Legislação entender pela inconstitucionalidade, o processo legislativo não prossegue, né? Não prossegue. Então, justamente, aí no caso o vereador Melo não vota nessa... Como obras. Aí nem chega na obras. Nem vai chegar a obras, vai... Aí não seria conjunto, porque a de obras nem chegaria a opinar sobre o mérito, ficaria na Constituição e Legislação. Então podemos fazer uma votação em separado, embora o parecer seja só. Pode sim. Vamos colocar então, eu coloco em votação para a Comissão de Constituição o parecer, se aprovar e nem continuo, a gente nem precisa votar. Então o parecer da Comissão de Constituição está em votação. Quem concorda com o parecer permaneça como está? O parecer está aprovado, o parecer ele é negativo, né, ao projeto de lei, então ele nem chega para a Comissão de Obras. Não há o que se votar na Comissão de Obras. Ok, Regiane? Tem como você só uma ressalva. Não, o parecer é um só. Só que eu coloquei em votação em separado, porque se eles já aprovassem o parecer, aí a Obras nem precisa votar. Isso. Só pela ordem, eu estou olhando a conclusão do parecer da Comissão, né, de Constituição e Justiça, porque no parecer jurídico a gente esclareceu que hoje as duas figuras são duas situações que nós temos no país hoje. A lei federal permite
que se faça a transferência das permissões de táxi. E foi entrada uma ação perante o Supremo Tribunal Federal e o Supremo não afastou a validade dessa lei. Está ainda tramitando essa ação. Então, com base nessa prerrogativa, os municípios poderiam criar leis semelhantes, né, de acordo com o interesse local, permitindo a transferência, que é o objeto do projeto. E se os municípios fizerem isso e aprovarem leis assim, não é inconstitucional por conta de ter a previsão federal, na lei federal, e o Supremo não ter afastado. Mas fica em risco porque a Justiça, especificamente em Minas Gerais, declara inconstitucional esse tipo de lei. Então, olhando a conclusão aqui, ó, diante do exposto, vemos que existe posicionamento do TJMG que considera inconstitucional a transferência da concessão, né, da outorga de táxi, por ofensa a tais princípios, e que existe a lei. Mas o parecer não foi conclusivo em tomar uma posição se é inconstitucional ou não. Eu achei então... que tem essa brecha ainda, que tem que ser tomada posição. Doutor, mas nós podemos deixar, tipo, não sei se... Pode acrescentar o parecer. Não sei se fala sobre o júdice ou alguma coisa, até que tenha o parecer final da Constituição? Federal. Constituição Federal. Se for nessa linha, o autor do projeto podia pedir o sobrestamento da proposição. Então a gente não. Eu entendo que não. Eu entendo que a comissão permanente, né, de Constituição e Legislação deve tomar uma posição se ela entende constitucional ou não. Por que no parecer jurídico a gente não toma essa posição? Eu até manifestei a opinião como jurídico, eu sou do entendimento que é inconstitucional, por ofensa ao princípio da igualdade e da impessoalidade. Porém, a lei federal hoje permite que uma Câmara Municipal entenda pela constitucionalidade. E aí, se for aprovada, ou não, né? E aí, se for aprovada, o Ministério Público, por exemplo, podia entrar com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, ou o próprio prefeito questionar isso, ou até vetar. Mas hoje, o nosso parecer jurídico não pode... É só consultivo. É consultivo, a gente não pode podar a atividade legislativa, a autonomia do vereador, né, do Poder Legislativo, em decidir. Não, então, mas aí tanto a comissão quanto o plenário, se chegasse no plenário, ia ter que tomar uma posição, se entende constitucional ou não. Bom, então volta para a Comissão de Constituição para que decidam aí se já declara como inconstitucional e reprova aqui na Constituição, na comissão, ou se prossegue. Ok. Não. O quê? Eu proponho, diante do parecer jurídico que em termos consultivos, né, aponta a inconstitucionalidade, eu sugiro que essa Comissão de Constituição declare de fato inconstitucional e barrando a tramitação do projeto aqui. Ok. Eu penso que é muito mais salutar, né, que se discuta esse tipo de ação, de proposta, depois que se tiver uma situação definitiva em âmbito federal. Ok. Eu só justificar também meu voto, eu estou com o relator jurídico na mesma linha do vereador Molina. No momento, como está tendo vários questionamentos sobre a lei federal, está tramitando, até a próprio Estado de Minas declarou como inconstitucional, na minha opinião, eu sou favorável ao parecer desfavorável. E não sei nem se nós aqui da Câmara poderíamos até comunicar ao autor para ele acho que depois do parecer tem que ser comunicado, né, para ser sobrestado ou retirado, porque ele retirando, ele espera ter a definição da Constituição para depois ser liberado. É só questão diferente. Se ele retirar, o tempo para ele entrar é diferente do que ele receber o parecer desfavorável. Entendo eu assim. Mas tem que decidir agora, e se reprovar agora, não tem como Se decidir agora, não tem sobrestamento. Já estaria declarado inconstitucional o projeto, né? E a respectiva emenda. Tá. Ok. Então, o parecer é aprovado, considerando como inconstitucional em razão da insegurança jurídica da lei federal. Essa é a decisão da Comissão de Constituição. Quem concorda permanece como está. Ok. Então, aprovado nesse sentido. Tá? Nesses termos o parecer. Sendo assim, ele não entra em votação pela Comissão de Obras. Não entra. Tudo bem? Algo mais a declarar? Não?
Declaro encerrada essa reunião. Obrigado. Ok.